Quantos alunos tem a turma sua? 40 e... 43, né? É por aí. 43? É, então tá certo. Tá faltando bastante gente hoje, né? Hã? Segunda-feira. Não tem na aula, a gente tem aula. Vai ficar à vontade. Então, gente, meu nome é Luiz Fernando. Eu sou professor de física aqui no Colégio São Miguel. E eu, juntamente com o Fabiano e com a Maria da Glória, nós estamos fazendo um curso de física lá na Unifei de Itajuá. Tá? E nós estamos cursando uma disciplina que exige que a gente faça um projeto, que é um projeto temático, onde nós temos que vir numa escola pública e apresentar esse trabalho que nós elaboramos aí. São 8 aulas. Tá? Então nós vamos trabalhar com vocês hoje 2 aulas, sexta-feira mais 2 aulas, no mesmo horário, depois na outra semana a mesma coisa, na segunda-feira mais 2 e na outra sexta mais 2. Então vamos trabalhar 8 aulas em 2 semanas. Vocês vão ter que aguentar a gente aí, tá? Essas 2 semanas aí, essas 8 aulas. Então a gente agradece aí a participação de vocês. Estão aí, na verdade, vocês é que estão nos ajudando. Nós vamos ter que apresentar, inclusive nós vamos ter que filmar, para mandar para as pessoas que nós apresentamos essas aulas. Entendeu? Esse projeto que a gente fez. Negócio de nota, né? De prova. O importante é que vocês venham nos ajudar a terminar esse trabalho. Tá? E a gente também, a gente gostaria que tivesse uma participação de vocês, no sentido de não ter vergonha de fazer perguntas para a gente, de fazer alguma dúvida que vocês tiverem, alguma coisa. Mesmo porque nós vamos fazer o seguinte, o nosso projeto, ele é baseado, chama-se, na disciplina, né? Então vamos utilizar esse quadro aqui para não casar. Então é um projeto temático que é dessa disciplina que chama Instrumentação para o Ensino de Física. Nós temos a 1 e temos a 2, nós estamos fazendo já a 2. Tá? Então o que consiste nesse projeto temático? Nós temos que pegar uma matéria que é dada para vocês, um conteúdo de alguma física aqui, que no caso nós vamos utilizar, não é nem apropriado para vocês que estão aqui no primeiro ano. Primeiramente, por que nós escolhemos vocês? Porque nós tínhamos que ver um horário que desse para mim, desse para o Fabiano, desse para a Maria da Glória, e Cruzeiro, e a turma que mais se encaixou no horário que deu para a gente utilizar foi a de vocês. Tinha que ser o primeiro ano, encaixou esse primeiro e segundo, então vocês foram escolhidos para ajudar a gente aí. Tá? As outras turmas não vão ter, vai ser só vocês. Certo? Então esse projeto temático nosso, o que consiste? Nós vamos ter um conteúdo que vocês vão estudar na física, que chama gravitação universal. Né? Então vocês teriam que estudar aqui na física. Primeiro, vocês devem estar estudando a parte cinemática dos pratos, então estudando o movimento dos corpos, né? Velocidade do corpo, a posição do corpo. Vocês devem estar estudando isso, não é isso? Vocês lembram que vocês estão estudando física, não é isso? Então, depois de estudar essa. Fecha lá para nós, depois de a gente estudar essa parte de cinemática, nós vimos geralmente a escola ou entra na dinâmica, a escola que entra numa parte da dinâmica, vocês vão ver também, e depois vem essa parte de gravitação universal. A gravitação universal ela estuda o movimento dos astros no espaço. Por exemplo, o Sol gira em torno da Terra, né? Existem leis que regem esse movimento dos planetas em torno da Terra, da Lua, vocês sabem que a Lua gira em torno do Sol. Então tem algumas leis, algumas fórmulas que explicam como que é esse movimento. É isso que nós vamos tratar com vocês nesse conteúdo. Só que essa parte de gravitação universal, nós só vamos começar nela na sexta-feira. Aí a gente vai trabalhar todo esse conteúdo. Esse projeto temático, ele se pede para a gente trabalhar um conteúdo de física, que
que é justamente essa gravitação universal, juntamente com um tema que seja algum tema aqui no Brasil, no mundo, que está rolando no dia a dia. Então nós escolhemos um caso aqui, chama Programa Espacial Brasileiro. Tá? Então quer dizer, nós vamos pegar esse conteúdo de gravitação universal e trabalhar juntamente com esse Programa Espacial Brasileiro. Vocês sabem que o Brasil ele tem um projeto de desenvolvimento para o programa espacial, que é criar foguetes para lançar satélites, que nós vamos ver aqui detalhadamente. E existe uma Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que eles sempre soltam um programa, no caso esse espacial brasileiro, o que o Brasil está pensando em desenvolver no programa espacial, né? Porque nós estamos, como nós sabemos, nós estamos um pouco, vamos dizer, bem atrasados perto dos Estados Unidos, do Japão, né? Eles já mandam o pessoal lá para a Lua, já põem um hora lá no espaço, enquanto nós aqui nós estamos tentando ainda lançar satélite para colocar satélite no espaço. Nós não temos ainda nem o foguete que leva o espaço para lá. Quer dizer, nós estamos num processo de evolução do conhecimento para poder chegar onde esses países mais avançados estão, né? Então o Brasil tem que estar investindo, basicamente o que desenvolve um projeto desse é dinheiro, né? Como o Brasil, vocês sabem que é um pouquinho quebrado, ele não tem tanto dinheiro, nós temos tantas outras prioridades para resolver, né? No caso, melhorar a escola de vocês, a saúde, né? Tanta carência que esse tipo de programa aí não tem uma verba suficiente para desenvolver ele. Não que nós não temos capacidade, nós temos que investir em professores que vão lá, faz mestrado, faz doutorado, estuda a fundo sobre o assunto, para desenvolver teorias, para ir desenvolvendo uma coisa de alta tecnologia. Então precisa de pessoas capacitadas para desenvolver isso, né? Quem sabe um de vocês um dia vai trabalhar num programa desse? Esse é só querer. Só precisa ser bastante estudioso, não é isso? Então a ideia nossa é trabalhar com esses dois pontos, a gravitação universal, que é o conteúdo da matéria de física que vocês vão estudar, não é apropriado a esse começo de semestre seus, justamente por isso que nós não vamos exigir nota para vocês, cobrar, né? Vai ser mais uma apresentação para vocês, quando chegar a gravitação, vocês já viram um pouquinho com a gente. E vamos apresentar também o Programa Espacial Brasileiro, que nós estamos desenvolvendo no Brasil um pouco, né? Vai ser mais uma ideia mais por cima, porque o assunto é bem extenso. Então nós vamos procurar passar algumas ideias, quem sabe vocês saem já com um pouquinho de visão, né? Daquilo que tem aqui. Bom, antes da gente começar, vamos fazer uma auto-apresentação, só para a gente conhecer aqui rapidamente os alunos, né? Para a gente poder chamar de nós. Então, vocês sabem, meu nome é Luiz Fernando, né? E eu sou professor de Física do São Miguel. Bom, se alguém quiser me procurar, precisar de alguma coisa, eu estou lá. Tá bom? Então, faz uma nova apresentação, Fabiano. Bom, eu acho que vocês já conhecem, né? Professor de Física aqui, teve gente até estudou comigo, dois aqui, né? O projeto, então, nós vamos tentar ver, como ele falou, ter uma visão mais ampla. Se compensa, até onde compensa ou não o Brasil investir nisso. Certo? A gente sabe que tem carência de educação, saúde, etc e tal. Será que compensa deslocar dinheiro dessa parte para investir em tecnologia espacial? Aí nós vamos, no final vocês vão estar podendo pesar se realmente vale a pena. Porque é muito fácil falar, pá, vai botar um satélite no espaço se não tem um prato de comida em casa. Mas será que sem essa tecnologia é tão fácil assim colocar um prato de comida em casa? Então nós vamos pesar isso no final para poder conseguir entender. Né? Vocês estão vendo o que em física agora? Estão chegando em velocidade, não é? Vai ser a primeira base que vocês vão ter, vai ser velocidade, para depois chegar nessa parte de aceleração, onde vai entrar a gravitação universal. Tá? Por isso que agora vocês vão ter um pouco mais, talvez, de dificuldade de entender o conceito de gravidade. Vocês estão muito no começo, eu estava conversando com
professor de física, está falando que vocês estão no começo da parte de velocidade ainda. Tá? E a aceleração, ela envolve velocidade. Vocês estão no primeiro conceito, você já deve ter lembra disso, não é? Então, nós vamos ver. E qualquer coisa, no decorrer do curso, nós vamos conversar mais vezes. Quer se apresentar? Por favor. Eu sou Maria da Glória, não precisa filmar. Não precisa, fica lá. Eu sou Maria da Glória, eu moro em Cruzeiro, estou vindo aqui só para estar aqui com vocês, né? E filmar. Não, mas eu vou dar aula também, tá? Bom, então vamos fazer uma apresentação, você. Vamos falar sua nome. Karina, não vai dar para guardar o nome de todo mundo, mas o tempo a gente vai vendo aí que a gente, né? Karina. Ailton. Tainá. Hã? Carolina. Carolina. Bruna. Gabriela. Fernanda. Fernanda. Larissa. Iago. Bianca. Caroline. André. Você. André. O André. Igor. Zé Carlos. Zé Henrique. Murilo. Rodrigo. Hã? Stephanie. Stefani. Vocês são gêmeas? Vocês? Oi? Maiara? Matheus. Beatriz. Rafaela. Leno. Tainá. Bom, então, pelo jeito, está faltando bastante gente aqui. 40 alunos. Aqui tem quantos? 28. Faltando 12. 12 alunos. Bom, então só para comentar um pouco sobre esse outro vídeo, né? Vocês viram aí que ele falou que está precisando no Brasil é que as empresas privadas comecem a investir nessa área. Por exemplo, nós sabemos que nós temos a indústria automobilística, por exemplo. O que ela gera em torno de uma OGM? Várias firmas trabalham para fornecer peça, desde parafuso, a roda. Isso não é produzido pela GM, ela compra de terceiro. Então existe toda umas empresas paralelas que ficam ali fornecendo esse material para a GM. Isso aí nos Estados Unidos acontece com o programa espacial dele. Estão tão avançados que existem várias firmas, aqui no Brasil, apareceu uma só, a Mectron, que está trabalhando nessa área de lançamento, que produz algum material para ser vendido. Quer dizer, se o Brasil desenvolver essa tecnologia, nós vamos poder criar várias empresas que forneçam materiais para ele, gerando emprego, riqueza para ele. Então, na realidade, o que eles estão reclamando é que deveria as empresas participar mais. Inclusive, ele faz uma reclamação da Embraer, porque a Embraer ela foi criada juntamente com esse programa espacial brasileiro, lá na década, há 40 anos atrás. Vamos fazer satélite, vamos fazer foguete, vamos fazer avião. Só que o que aconteceu? A Embraer expandiu, hoje é a terceira maior do mundo, e ela não deixou o satélite do lado. Enquanto a Embraer está ganhando milhões, e o governo vendeu ela, privatizou, já está na iniciativa privada, já não é mais brasileira, né? E esses programas são tudo do governo. O governo tem que botar o dinheiro para Agora, há de pensar também da seguinte forma: fora o investimento, você viu ali que teve muita briga. Tá? Tem que fazer isso, tem que organizar melhor. A organização, só para vocês terem uma ideia do que é a falta de pensar no investimento pode gerar um dinheiro inútil. Tem uma história sobre quando começou a botar as primeiras pessoas no espaço, Estados Unidos e Rússia, que são os principais da época. Os Estados Unidos gastou $1 milhão para desenvolver uma caneta que funcionasse no espaço, sem gravidade. Que a caneta nossa ela precisa daquela pressão para manter o líquido ali dentro, certinho. Eles gastaram $1 milhão e desenvolveram uma caneta para usar no espaço. A Rússia levou lápis. Quer dizer, olha o dinheiro que ela economizou com isso. Tá?
Então você tem que ver qual investimento precisa. O Brasil está muito assim. Pega, começa aqui, para, começa ali, para, não junta, não centraliza, como por exemplo a NASA, igual ele falou. Centraliza todas as forças, tá? Vamos concentrar aqui o esforço conjunto, para ter uma lógica, para começar. Não começa vários projetos, é onde mina o dinheiro. Isso aí a gente vê, infelizmente, no governo, em todas as obras, né? Começa a construir aqui, começa a construir lá e não termina nada. Então, é mais ou menos o que está acontecendo com o programa espacial. Então ele tem que ser repensado, tem que ser pensado seriamente, nós precisamos disso. Tá? No começo foi perguntado que seria mais interessante, gastar dinheiro na educação ou com um projeto? Será que poderia gastar esse dinheiro com o nosso programa espacial brasileiro? O que vocês acham? Você acha que esse programa espacial é importante ou não? Até o momento que vocês têm visto. Quem que aí já formou, já? Começou a formar uma opinião? Oi? Funcionado, né? Se tivesse funcionado seria importante, mas como não funcionou... Mas aí você acha que não funcionou, a gente tem que abandonar? Ou você acha que precisa ser consertado Se isso? não fosse importante, não tinha o projeto, né, os planos. Não é que ele deixou de ser importante, ele só não funcionou do jeito que foi feito, mas continua sendo importante então. Seria Isso, eu acho que é. Onde que vocês acham que reflete esse programa? No que, por exemplo? Vocês conseguiram ter alguma visão? Satélite. Para que serve o satélite? Vocês conseguiram ter alguma visão? No que poderia refletir? Esse celular que vocês usam, vocês acham que tem alguma ligação com o satélite? Dá para fazer? Internet. Você viu que ele chegou a comentar ali que durante a guerra, Malvinas lá, os Estados Unidos cortou as imagens, né? Só ele que tem as imagens, você viu o que ele quer que você veja. Na hora que o negócio começou a ficar feio do lado dele, ele simplesmente cancelou. Ou seja, ninguém pode formar uma opinião concreta sem fatos, sem análise do que está acontecendo. Pegar só a opinião dele e tentar formar a minha, eu não vou saber o que está acontecendo. Vou ter que pegar a opinião de todo mundo. É o que nós estamos perguntando para vocês, exatamente isso. Tá? Nós vamos tentar construir e pautar essas aulas aí, para a gente conseguir entender. E para isso nós vamos precisar compreender a parte da matéria física, que é a gravitação universal. Tá? No final eu volto com essa pergunta de novo para a gente ver o que vocês vão achar, né? Que vocês vão estar criando mais opinião. Agora fica ligado na televisão quando vocês verem assuntos assim, para compartilhar com a gente. Atingir países vizinhos, então isso é um preocupado desse ano. Agora, o Brasil não está desenvolvendo armamento. Esse nosso é justamente sai pacífico, é para o bem da humanidade, né? Que é desenvolvimento de satélite, previsão de safra, de clima, né? De desenvolver para um satélite de comunicação, quem sabe, no futuro. Então não tem nada pensando nesse sentido de armamento, de sei lá, atingir outra nação, né? Não é o nosso caso. Mas tem países que estão interessados em disputar isso. Bom, então a ideia deu para passar um pouquinho do que nós estamos fazendo aí em termos do programa brasileiro, para entender um pouquinho, né? É lógico que em 2 aulas não dá para a gente passar, vocês saberem tudo, mas pelo menos você ter uma noção do que o Brasil está fazendo nesse sentido. Quais que são as nossas carências, o que nós estamos precisando, na realidade é dinheiro mesmo, que está faltando, né? Para investir mais e tal. E hoje basicamente era isso, a gente dá uma introdução dessa parte do programa brasileiro. E nós agora deve estar quase terminando a aula, já bateu ou não? Faltando 5 minutos, e tem um último texto do PS, mas não vai dar tempo. Estamos preparando mais outro texto também, vamos falar aquele ali, que é sobre o GPS. Todo mundo sabe que é GPS, né? Principalmente cidade grande, o pessoal usa muito no carro, né? O programa ali, o GPS já vai te levando lá no endereço certinho. É outra tecnologia que usa satélite também, a gente até ia mostrar aqui como funciona o GPS, a base de satélite. O artigo é bem grande, eu acho que os componentes, né, como que ele funciona, como que o satélite manda a imagem
te localiza onde você está e te leva no endereço certinho. Tudo por baixo de satélite, lógico que novamente estamos alugando um satélite americano para ter essa tecnologia. Não é nada dela, a gente paga para isso, para utilizar. Não é isso? Certo? Bom, eu creio que por hoje, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma coisa, vocês têm alguma pergunta para fazer? Venha porque vai ter o Ainda vai parar de funcionar? Não, é porque tem dois satélites que faz o GPS, que é americano e russo. E eles iam parar, esse satélite já está no final da vida útil dele. Então ia ser preciso novos satélites, o europeu está desenvolvendo um, o russo, o americano vão lançar outro para continuar mantendo essa tecnologia. Vai parar justamente porque o satélite vai deixar de ter a sua vida útil, eles vão ter que lançar outro. Mas como só tinha antes só americano e russo, agora não, tem vários outros que vão estar lançados, não vai parar. Esses bugs, essas coisas assim, não vai Não vai parar não. Isso aí é porque foi em 2010, inclusive já tem outros satélites para fazer, eu acho que tem até um europeu. pode ser que realmente foi em 2010, foi em 2013, né? Tem uns artigos bem atrasados aí, mas é mais para passar uma ideia, né, que tem nessa área. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Então, como eu disse para vocês, nós vamos fazer essas aulas. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho da gravitação universal. Nós vamos comentar aí como é que é passar, que vê o movimento planear, que ela tem que ver o movimento planear, que ela tem a aceleração. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas eu vou passar uma ideia por cima para vocês como é que é isso aí. Tá? Então, o objetivo nosso aqui realmente é que no fim dessas 8 aulas, vocês saiam com uma noçãozinha assim, da ideia, essa parte de você, tanto da gravitação universal, como desse programa brasileiro que nós estamos desenvolvendo. Então, deu para entender o que a gente está pretendendo aqui com vocês, né? Não, não vou tirar foto, não. Por que faltou tanto? Você. Ô, meu amigo, por favor. Vamos encostar o celular pra gente. Deixa o celular para outra hora. Pode ser? Por que faltou? Não, não vou tirar foto. Isso aqui é só uma filmagem do. Só a gente que vai ver, só pra gente relatar depois. Tem aula? Oi? É por causa da romaria também, né? O povo tá na sala é cowboy. Aí É romaria. é o povo do cavalo, né? Isso aí. Hoje? Você tá filmando a sala de trabalho. Mas por que hoje? Hoje é dia do quê? Romaria. É. Ah, não sei, é tradição. Todo ano a gente leva os cavalos bom. É 2 dias. É faz 2 dias que é. É, domingo. Não, demora 2 dias pra chegar aí, vão gravar no Nossa, mas faltou muita gente. Da sala de vocês, quem estava aqui no passado? Nossa senhora. Alguns de vocês vieram na primeira aula? Nossa sala tem 40 e poucos. Mas vocês aí, todos vieram na primeira aula? Todos vieram? Você pega o número deles? Pego. Pega uma notinha pra eles. Satélites são importantes para tudo, né? Para comunicação, para as redes de TV, para a internet, para GPS, quer dizer, então um país hoje em dia, no mundo moderno, não consegue viver mais sem os satélites. E o Brasil está desenvolvendo essa tecnologia. Então, para a gente lançar um satélite, nós precisamos do quê? Vocês viram? Um foguete que leva o satélite lá para cima. O satélite nós já estamos fazendo. O INPE já faz. Satélite simples, não esse de comunicação, igual nós temos comprado o americano. Nós temos aqui a nossa Simara. A gente faz alguns de sensoramento remoto, que é ver queimadas na Amazônia, aqui quando a aí, certo? Nós temos um satélite de meteorologia para prever clima. Então são satélites que ficam abaixo de tudo, tipo 800 km de altura, que é um satélite mais simples de ser lançado, que ele vai mais baixo também. Então agora, esses usos de comunicações ficam a 35 mil quilômetros de altitude. Então, quer dizer, você precisa de um foguete bem mais potente para colocar lá. E nós vimos que os foguetes, as tentativas que nós tivemos aí não foi muito boa, né? Então nós passamos por um aí que
alcançar essa tecnologia. Beleza? Então nós vamos falar mais um pouco sobre esse programa espacial brasileiro no decorrer dessas 8 aulas, mas hoje é necessário que a gente entre um pouco no conteúdo de física, que é a gravitação universal. Tá? Essa gravitação universal, ela estuda, por exemplo, o satélite, quando a gente coloca ele lá em cima, tem algumas leis. Por que ele fica parado, girando em torno da Terra lá? Porque existem algumas leis que fazem com que ele tenha essa, assim como a Lua também está girando em torno do Sol, é a mesma coisa, o satélite está girando em torno da Terra, devido à mesma lei que nós vamos ver aqui. É devido a esses fatores que eles conseguem ficar lá em cima. Certo? Então, eu queria fazer algumas perguntas introdutórias. Só para a gente começar a entender, o que é aquilo que vocês entendem de lei de gravitação universal, gravidade? Quem mais ou menos, o que você entende de gravidade? O que você acha de gravidade? Não liga, olha gente, vou falar uma coisa com vocês. Não tenham vergonha de falar. Vocês nunca viram isso, então lógico que dificilmente vocês vão ter uma opinião mais concreta do que é. Mas, pelo uso e costume aí que a gente viu, o que seria gravidade? Exatamente. É um impacto? Impacto? É. Tem nenhuma noção? Uma força. Não consegue imaginar? Não. Gravidade é realmente uma força. É uma força de atração entre dois corpos. Tá? Não apaga. Então vai conversando com ele. Realmente é uma força, tá? É uma força de atração. Geralmente, quando vocês forem aprender gravidade, tem a tendência a falar, não, é o que atrai a gente para o chão, né? Se eu pular, a gravidade vai me atrair para o chão, não é? Não é bem isso, tá? Ela vai atrair para o centro do objeto. Ou seja, toda a gravidade que nós temos aqui no planeta Terra vai atrair qualquer corpo para o centro da Terra. Porque se fosse atrair, por exemplo, para o chão, olha que coisa esquisita que ia ficar. Ali, se a gente abrir a porta, nós temos uma montanha, temos? Se atrai para o chão, se eu pular aqui, eu vou cair para lá? Lá é o chão da montanha, não é? Eu não vou para lá, eu vou para o centro da Terra. Tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Vou tentar fazer sem muita. Você vai atrair qualquer objeto. Se eu soltar um objeto aqui, ele vai ser atraído para o centro. Soltar um objeto aqui, ele vai ser atraído para o centro. Tá? Se eu tiver, por exemplo, como eu falei, se eu exagerar aquela montanha lá, se eu soltar um objeto aqui, ele não vai vir para cá. Aqui é o chão, não é? Do morro. Mas ele vai vir em direção ao centro da Terra. Então ele é uma força. Tá? E vocês vão ver, se já sabem a unidade de força, quem conseguiu medir o que é, tá? Essa força de atração foi Newton. Tá? A gravidade, ela acelera os corpos. Ela vai pegar dois corpos, tá? E ela vai atrair os dois corpos, e é uma força de aceleração. Vocês já olharam o conceito de velocidade? Hein? Velocidade é o quê? Distância dividido pelo tempo, não é? Pela variação do tempo. A unidade não é metros por segundo no sistema internacional? Usa quilômetro. O carro, por exemplo, mede quilômetros por hora, não é? Quilômetro é uma distância, hora é o tempo. Distância dividido por tempo. Então o carro é bom para a gente gravar o velocímetro do carro e saber o que é velocidade. Até quando vocês forem aplicar, vocês vão olhar, o carro não fica assim, ó, quilômetros por hora. Isso aqui significa que você está dividindo quilômetro dividido por hora, só que escreve desse jeito. Então, até para saber na hora da prova, o que eu tenho que fazer aqui? Você bateu o olho ali, você entendeu? Tá? Eu vou ter que dividir quilômetro por hora, pela unidade. A gravidade, tá? Ela é uma aceleração.
Então a unidade dela é metros por segundo ao quadrado. Tá? Por ser uma aceleração. Quando chegar em aceleração, vocês vão entender o porquê dessa unidade aqui. Eu agora não vou entrar nesse método da questão. Só para a gente ter uma noção, então, do que é. E a gravidade, ela funciona para todos os corpos da mesma maneira. Tá? Qualquer que seja o corpo. Se falar, por exemplo, se a gente pegar, se eu soltar um elefante e uma formiga, e pudesse desprezar a resistência do ar, qualquer outro fenômeno, usasse só a gravidade, qual que vocês acham que chegaria no chão primeiro? O elefante? Os dois. Os dois. Porque o que tá, a força está sendo usada para os dois é a mesma. Tá? Isso aí tem, eu não tenho uma folha. Alguém, você tem um caderno? Você tem um caderno com uma folha grande? Não tem. Não tem? Eu tenho uma folha pequena aqui, mas dá para a gente tentar um jeito fácil da gente entender isso. Caderno já. Não, aqui ó. Uma folhinha dessa já dá para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Se eu soltar o caderno e a folha, o caderno cai primeiro, não é? Porque aqui eu tenho outros fenômenos envolvidos, tá? A resistência do ar, alguns outros fenômenos. Porém, se eu diminuir esses fenômenos, colocar a resistência dos dois, colocar mais ou menos a mesma resistência, eles chegam juntos no chão. Porque a gravidade forçou os dois da mesma maneira, tá? Ela acelerou os dois corpos do mesmo jeito. E é isso que nós vamos começar a entender aqui agora. Começar a entender como foi construído isso, a lei da gravitação universal, tá? Qual que é a interferência entre os corpos. Uma coisa que geralmente vocês costumam dizer, ouvir a turma falar, assim, não, eu me senti atraído por outra pessoa, não é? Você realmente atrai. Todo corpo tem massa, tá? Então todo corpo atrai outro corpo. Eu estou atraindo a Terra e a Terra está me atraindo. Só que, olha, o meu tamanho da Terra, quem que vai mexer? Quem que vai se deslocar? É como se fosse uma criança. A mãe dá a mão para a criança, está conversando aqui, a criança tenta fugir, né? Aí ela vai, você faz assim, dá aquela estilingada e volta com a mãe, não é? Mas olha o tamanho da criança, olha o tamanho da mãe. A mãe só fica assim, ó. É o que acontece, mas todo o corpo tem, certo? Essa atração tem uma gravidade em torno dele. Tá? Agora eu acho que você queria entrar já direto na... Então, Só para a gente ter uma noção do que nós vamos dizer. Fabiano já falou com vocês. Oi, tudo bem? Bom, velho. Então, o Fabiano já falou para vocês aí. Não, não queria. Eu gosto de assistir para mim. Então fica então. Daqui a pouco eu volto. Aqui, ó. Tá bom. A dona do caixa da caixa ou você chama. Então, o Fabiano estava falando para vocês aí, nós sabemos que aqui na Terra nós temos o que é chamado de aceleração da gravidade, né? Todos os corpos são atraídos para o centro da Terra, aqui perto da superfície da Terra, com uma aceleração que é de 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Ou seja, todos os corpos quando estão na superfície, se você soltar, eles caem com uma certa velocidade, e essa velocidade ela vai aumentando com o passar do tempo. Essa velocidade não é sempre constante não. O que é o G? O G é uma aceleração. A aceleração ela provoca um aumento da velocidade. Ou diminuição também, se caso você estiver freando. Pode ser uma aceleração ou uma desaceleração se ela for negativa. Né? No caso do G da gravidade, se eu solto o corpo, a velocidade do corpo vai sempre aumentando. Se a gente não tivesse resistência do ar, igual o Fabiano falou, esse corpo ele sempre cai. Nós vamos ver o seguinte, quando você soltar isso aqui, a velocidade, se o corpo for soltado, ele fica dessa forma aqui, ó. Se o V0 se ele estiver parado, não tiver velocidade inicial, você pega e você solta o corpo. O que acontece com a velocidade? Ó, se eu substituir o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Com o passar do tempo, olha lá, vamos colocar em 1 segundo. Em 1 segundo a velocidade
30, quer dizer, a velocidade vai sempre aumentando de acordo com o passar do tempo. Ela não fica. É lógico que aqui na Terra nós temos a resistência do ar, que chega uma hora, por exemplo, os paraquedistas, na hora que pulam, eles começam a aumentar a sua velocidade. Na hora que chega mais ou menos a 180 km por hora, ele começa a diminuir a velocidade e não aumenta mais que isso. Por quê? Porque aqui na Terra nós temos a resistência do ar que não deixa tenta segurar o corpo, não deixa ele ir mais. Mas se nós estivéssemos num vácuo que não tivesse essa resistência, e essa velocidade ia aumentar indefinidamente. Tá certo? Então, a aceleração da gravidade, que é esse G nosso aqui, que nós vamos estudar basicamente nessa matéria, que aqui na Terra é 9,8, cada planeta tem o seu G local. Por exemplo, lá na Lua, esse G vale 1,6. Se você for lá em Saturno, é quase 30. Quer dizer, cada planeta tem o seu G local. Tá? Da Terra é 9,8. Tá certo? E você vê que essa velocidade, além dela ir aumentando, quer dizer, esse corpo também, vocês vão ver lá que o espaço com que ele cai vai ser dado por isso aqui, ó. Que é meio de GT2. Esse se a gente aproximar, geralmente a gente faz esse X 9,8, mas para termos de estudo a gente arredonda para 10, para ficar mais simples. Então, essa equação Y aqui é meio de GT2, então meio de G5. Então esse corpo ele vai caindo. Se eu quiser saber, por exemplo, aqui ó, em 1 segundo, ele vai cair 1 ao quadrado é 1, ele cai 5 metros. E ele vai estar com velocidade de 10 metros por segundo, aqui ó. E caiu 5 metros. Vocês vão ver isso. Em 2 segundos. 2 segundos, 2 ao quadrado é 4, ele cai 20 metros em 2 segundos. E vai estar lá com velocidade de 20. Em 3 segundos, olha lá, 3 ao quadrado é 9, vezes 5, ele vai ter caído 45 metros. Você vê, a velocidade vai aumentando muito mais, e por compensação, o espaço que ele percorre vai ser maior. Vai aumentando a velocidade, vai aumentando o espaço que ele percorre. Isso no mesmo intervalo de tempo, em 1 segundo. Então a aceleração, ela provoca então o aumento da velocidade e consequentemente o espaço que ele percorre no mesmo intervalo de tempo vai ser cada vez aumentando mais. Tá certo? Oi? Quando fala assim sobre queda livre, assistir um filme, que aqui eu acho que geralmente a turma assiste também. Quem assistiu Viagem ao Centro da Terra? Assistiu? Quem mais assistiu aquele filme? Viagem ao Centro da Terra. Lá tem uma cena, o rapaz é um professor, tá, da universidade, um físico. Ele chega na beira do abismo e eles têm um pedaço de corda, ele queria saber se dava para descer o abismo com aquela corda dele. Aí, no filme, ele faz o seguinte, ele pede para o sobrinho dele pegar um relógio e fala, vou soltar a pedra aqui. Na hora que eu soltar a pedra, você começa a marcar o tempo. Aí ele pegou e soltou a pedra. Na hora que a pedra bateu no fundo, ele parou o relógio dele. E viu quantos segundos levou para a pedra cair. Aí ele virou e falou assim, a corda tem quantos metros? Tanto, então dá para descer. Parece uma conta maluca, né? Mas o que ele fez foi exatamente isso que ele falou. Usando o mesmo Wilson, tá? Olha a conta maluca que ele fez. Ele pediu para o sobrinho dele, na hora que ele soltou a pedra, se a gente fosse pegar a fórmula, tá? SO mais DOT mais GT ao quadrado sobre 2. Parece comprida, não parece? Só que se a velocidade inicial dele é 0, isso aqui, qualquer número multiplicado por 0, 0. Posição inicial dele sendo 0, também morre. Sobrou isso aqui, não é? Gravidade é 10. 10 dividido por 2, 5. Tempo ao quadrado. Certo? Aí o sobrinho dele chegou e ficou espantado na hora que ele mediu. Mas por que ele mediu? Soltou a pedra. Isso aí vocês podem fazer, tá? Então num prédio, quer calcular mais ou menos a distância. Solta uma pedra. Vocês vão marcar o tempo. Aí você marca lá, por exemplo, 1, 2... Levou 3 segundos para atingir o solo. Não é? 3 ao quadrado
Quanto que é? 9. 9 vezes 5? Tem 45 metros de altura aproximadamente. É assim que se calcula, tá? Então essa fórmula aqui foi o que ele fez. Parece uma coisa, o cara é cientista, então ele só fez essa conta. Então, vamos prestar atenção que esse 5 aqui, nós aproximamos ele quando o G é 10. Na realidade, é 9,881 ao nível do mar. Se a gente for pegando, aumentando as altitudes, por exemplo, aqui em Passaquara, nós estamos quase a 1000 metros de altura. De acordo que você vai aumentando, esse G também vai diminuindo. Pouca coisa, mas diminui. Certo? Então, esse G está tanto relacionado com a altitude que nós estamos em relação ao mar, como na latitude que nós estiver na Terra. Porque nós sabemos que nós temos a linha do Equador, nós temos lá o Polo Norte, o Polo Sul. Então, de acordo que você vai subindo para cima, o G também, dependendo da latitude, ele muda também, tem esse seu valor. Então, esse valor é variável, aí não é fixo. Então, basicamente, esse valor de 9,8 é no Equador ao nível do mar, tá certo? Bom, então vamos começar a falar um pouco de gravitação universal. Isso aqui, então nós vamos estudar aí para a gente ver como que a gente chegou nesse G da gravidade aí, como que chegou nisso aí. Então, fazendo uma introdução de como veio surgindo a ideia disso aí, essa parte de gravitação, do espaço, de planetas, essas coisas, isso aí sempre instigou muito o homem a conhecer isso aí, né? Você olha para o céu, você vê o movimento das estrelas, tudo. Então, isso aí já vem há muito tempo, desde antes de Cristo, o homem já utilizava as estrelas para se guiar no movimento delas e tudo. Só que só em 1200 depois de Cristo, tá? 1200 não, 120 depois de Cristo, um pouquinho mais de 100 anos depois de Cristo, que apareceu um cientista que propôs uma teoria errada para a época, mas você imagina, quase perto de Cristo, em que ele colocava a Terra como se fosse o centro do universo. Como eles achavam, por exemplo, o homem está vivendo aqui na Terra. Antes eles eram muito religiosos, nós fomos criados por Deus. Então tudo parte aqui da Terra para a formação do universo. Então eles criou um sistema, que é o chamado sistema geocêntrico. Né? Geocêntrico, esse geo quer dizer terra, centro da Terra, ou seja, a Terra, nós tínhamos a Terra, e os planetas giravam em torno da Terra. Inclusive o Sol é que girava em torno da Terra. Hoje nós sabemos que é errado, né? O Sol que é o centro daqui do nosso sistema solar, e a Terra tem os planetas que giram, né? Então esse aqui nós temos outro sistema que é chamado, que veio só, sistema heliocêntrico. Hélio quer dizer Sol, né? Isso aqui só apareceu depois de 1500 depois de Cristo. Quase 1400 anos depois é que veio outro cientista, né? Que é o Copérnico, Nicolau Copérnico, que chegou e falou que o Sol, que era o centro do universo, como a gente é conhecido hoje, e os planetas giram em torno dele, inclusive a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, todos os planetas giram. Então, na época foi muito difícil, a igreja era muito forte, eles aceitarem que a Terra não era o centro do universo. A gente está passado do Sol, nós éramos mero espectadores, um a mais aí dentro desse sistema, todo esse universo que existe para ele. A igreja não aceitava isso, ela achava que a Terra era um ponto absoluto nosso. Entendeu? Então nós vamos passar um vídeo, primeiramente, já que é bem explicativo. Eu queria que você passasse para nós o primeiro vídeo, que ele vai explicar essa evolução. Nada melhor que você ver esse vídeo, né, Fábio? Mas aí veio depois, continuando essas pesquisas, os pesquisadores, os cientistas, eles vão descobrindo dia a dia. Não é ele que descobre, geralmente ele utiliza estudo de outros, que nem aparece aí como um cientista da ciência, mas deu a sua contribuição para o desenvolvimento da teoria. Só que aquele lá, por exemplo, o Newton, ele colou um negócio que ficou aí pro resto da vida, mas ele utilizou a teoria de vários pesquisadores antes dele para formular a teoria dele. Certo? Então o que nós vamos ver primeiro aqui são as leis
sentar mais aqui na frente? Vamos? Oi. Por favor. Senta aqui para nós. Eu sei que você é um que gosta de participar bastante, né? Isso. Então, uma das leis que nós vamos ver agora são as leis de Kepler. Então, depois que o Copérnico inventou essa teoria do heliocentrismo, que o Sol estava no centro dos planetas girando, passou mais uns 50, menos de 100 anos, veio Kepler que lançou 3 leis, né? Primeira, segunda e terceira lei de Kepler. Então, o que a primeira lei de Kepler diz? Ele diz que os planetas eles giram em torno do Sol, mas não num círculo perfeito. Esses planetas que giram em torno de alguma coisa, eles giram sempre em forma de uma elipse. Né? Então nós temos o seguinte, vamos prestar atenção, ele colocava o Sol e achava-se que os planetas Terra, por exemplo, giravam em torno do Sol num círculo perfeito, um raio X qualquer lá, cada planeta tem uma distância em relação ao Sol. Mas eles viram que na realidade não é bem assim. Ó. Os planetas eles giram em torno do Sol em torno de uma elipse. Vou fazer uma bem acentuada, ela é bem assim. Ó. Então a elipse nada mais é que o seguinte. Você imagina como que a gente constrói uma elipse. Imagina que eu tenho um pedaço de barbante amarrado em 2 pregos. Vamos supor 1 metro de barbante. Eu pego e vou chegar a esses pregos. Chegar eles para dentro, a cordinha ficou suja, ficou? Então eu vou esticar ela aqui, ó, por exemplo. Vou botar um lápis aqui e vou correr com ele, ó. O lápis vai ficar aqui, eu vou correr com ele, ela vai fazer isso aqui, ó. Certo? O mesmo tamanho de coisa, quando chegar aqui nesse ponto, olha lá, comprimento de 1 metro vai estar fazendo isso aqui, certo? Se estiver nesse ponto aqui, nós temos esse comprimento, ó, o comprimento de 1 metro continua, ele vai dando limite da elipse. Deu para entender como é que é formada a elipse? Essa elipse, ela tem, então, ó, na realidade, 2 focos. A gente chama desses 2 pontos que está o prego, é chamado de foco. Então, foco 1 e foco 2. Vamos prestar atenção que na hora que esses focos, esses pregos, eu colocar eles juntos, o que acontece? Colocar eles juntos, eu tenho um pedaço de barbante, se eu girar ele em torno, eu tenho a minha circunferência. Então os 2 focos se tornaram um só. Então quando ele acontece isso, a gente diz que a excentricidade, quanto que é excêntrico, quanto mais a excentricidade do círculo é 0, vale 0. É uma forma da gente calcular isso aí. Eu não vou entrar na matemática, porque aí vai complicar. Quanto maior for isso aqui, ó, mais excêntrico é dito que é a elipse. Então, quanto mais, tá certo? Quanto mais espaçado esses focos aqui, mais excêntrico vai ser a elipse. Eu vou chegando eles mais perto, eu vou arredondando ele, claro que uma hora vai virar um círculo. Então, a excentricidade da elipse é dada por isso. Por exemplo, nós sabemos que os cometas, o Halley, por exemplo, só passa de 76 anos aqui na Terra, né? Ele tem uma excentricidade muito grande, né? Então ele faz assim, ó, bem assim. E a primeira lei de Kepler justamente diz isso, que os planetas não giram numa fórmula circular em torno do Sol, gira em forma de elipse, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Tá? Então, se eu entendi, o planeta Terra ele passa um pouco longe do Sol às vezes, um pouco perto. Exatamente. Só que os planetas aqui na Terra, a excentricidade é muito pequena. Então é quase um círculo. Não é um círculo, é uma elipse, mas é quase um círculo. Então a gente vai tendo de estudo
a gente adota como se fosse um círculo, se fosse um raio constante, mas na realidade tem uma pouquinha excentricidade. A excentricidade na Terra, que acho que é no tempo de 0,0, olha lá. E essa excentricidade... Geralmente a ciência mostra aquela elipse muito grande, tá? Ela é exagerada para a gente tentar compreender ali quando vai ver. Mas ela não é bem daquele jeito. Então, bem exagerado, que são os cometas que estão afastados da Terra. Então, quando eu tenho, por exemplo, ó, nós temos aqui os dois focos, a elipse sempre tem dois focos, a gente chama o seguinte, ó, a gente pode dividir essa elipse no meio, ela é assim, bem acentuada aqui, os dois focos, foco 1 e foco 2. Esse tamanho aqui é chamado eixo maior da elipse, e esse aqui é um eixo menor da elipse. Tá? Esse tamanho aqui, desse ponto ao foco, a gente chama de ponto C, que é a distância do ponto focal. Então, para a gente calcular essa excentricidade, basta a gente pegar, dividir esse C por esse A aqui, ó. Esse tamanho dividido por esse tamanho. Isso aí que me dá a excentricidade da elipse, tá? Matematicamente. Né? Então você vê que quanto maior, quando o C deixar de existir, ó, trazer os focos no centro, o A vai ser o próprio C. Quando o A for o próprio C, tá certo? A gente torna aquele valor lá uma reta. Quando ele tiver, esse ponto estiver esticado, o E vale 1. Quando ele estiver no meio formando o círculo, o E vale 0. Certo? Bom, então, na elipse, aqui está bem acentuado, mas aqui na Terra nós temos o Sol, a Terra girando, nós vamos adotar sempre como se fosse uma circunferência, porque a excentricidade é pouca, mas na realidade é uma elipse. E o Sol ocupa sempre um dos focos da elipse. Então vamos falar aqui mais do planeta Halley, por exemplo, que demora 76 anos. O que acontece com ele? Ele está girando, ó, ele vem, passa perto do Sol e depois vai embora. Aí ele vai, dá a volta, depois de 76 anos ele vai estar passando aqui de novo. Certo? E o que acontece isso? Quando o corpo vai chegando perto da Terra, perto do Sol, aqui ó, a velocidade dele é máxima, então é uma velocidade muito grande. E quando ele vai afastando, quando ele chegar naquele ponto lá, ele tem a velocidade mínima dele, ou seja, ele vai diminuindo a velocidade. Aqui é a máxima. Então quando ele está perto do Sol, ele está com bastante velocidade. Aí quando ele vai afastando, ele vai diminuindo a velocidade, vai ficando bem lento, tá certo? Aí quando ele vai voltando, a velocidade, então presta atenção que na hora que ele está aqui, a velocidade começa a diminuir. Chegou no plano de velocidade mínima, essa velocidade já vai começar a aumentar. Quando chegar aqui, ela é máxima de novo. Então ele faz assim, ó. Tá? Tipo assim, quando ele for passando perto do Sol. E todos os planetas da Terra fazem isso também. Né? Aqui é chamado ponto de periélio, porque está mais perto do Sol, e afélio quando está mais longe do Sol. Certo? Então no periélio a velocidade é máxima, no periélio, lá no afélio, a velocidade é mínima desse cometa. Certo? Então a primeira lei de Kepler é essa, que os planetas giram em torno do Sol, não uma forma circular, mas uma elipse, onde o Sol ocupa um dos focos da elipse. Essa é a primeira lei dele. Certo? Achou primeiro? Existem milhões de sistemas solares, igual o nosso, dentro da Via Láctea. E existem milhões de galáxias igual a Via Láctea. Para você ver o tamanho do universo, é inconcebível para a gente. Por isso que se fala que o universo é infinito. Né? Como é que você vai imaginar um negócio desse? Então, dentro da própria galáxia, existem outras galáxias. A mais perto que está da gente é Andrômeda. Também tem milhões de
E essa só a Via Láctea. Existem milhões de galáxias, igual a Via Láctea. O nosso Sol nada mais é que uma massa muito grande, tá? Onde tem uma gravidade então, muito grande, como nós comentamos no começo, né? Uma massa. Então a gravidade dele é tão grande que ele é feito de hidrogênio, basicamente hidrogênio e hélio. O hidrogênio ele é comprimido e ele sofre uma fusão nuclear, como se fosse uma explosão nuclear, de uma bomba nuclear, e transforma o hidrogênio em hélio. É isso que gera esse calor que gera a luminosidade dele, que é o que chega para ter essa radiação dele. Tá? Então ele está ali, por enquanto, ele está em equilíbrio. Ele comprime, tem a explosão, expande, a gravidade dele está em equilíbrio, enquanto tiver hidrogênio ali, uma hora vai acabar? Vai, é fato. Na hora que acabar o hidrogênio, então quer dizer, vai acabar, vai acabar, não vai. Porque na hora que ele comprimir, acabar o hidrogênio dele ali, como é que ele vai fazer? Ele vai ter só hélio. Aí ele vai sofrer, tá? Ele vai sofrer uma perturbação, ele vai começar a sofrer uma perturbação, ele vai expandir, aí ele vai engolir alguns planetas, aí diverge um pouco, alguns acham que chega a engolir a Terra, outros não. Vai engolir outros planetas em volta dele. E virar um gigante vermelho. Depois ele se comprime num planeta chamado Anã Branca e morre. Quer dizer, se a Terra sobreviver, nós vamos ter que aprender a viver sem Sol. Vai ficar. A vida como a gente conhece, não. Aí vai ser acabado, né? Só que o sistema vai levar mais de 10 bilhões de anos para acontecer. Vocês podem ficar tranquilos que não vai falar, não, se vai acabar, não vamos estudar, não vai ser só por ti. Não adianta não, eu morrer, não vou ter que estudar assim. Vai demorar muito. Tá? Mas é isso que acontece lá no Sol. É a explosão nuclear o tempo todo. E o que é esse buraco negro? O buraco negro seria tem uma gravidade tão forte, tão forte, tão forte, que nada escapa dele, nem a luz. Então, se vamos botar a minha mão aqui, basicamente, se minha mão fosse um buraco negro, e eu jogasse um feixe de luz aqui, a luz ia se curvar e entrar dentro dele.